Há algum tempo, os meses do ano vêm sendo associados a cores. Por exemplo, outubro rosa, novembro azul. As cores sempre simbolizam campanhas para conscientização de algumas doenças. Fevereiro, no calendário da saúde, é representado pela cor roxa e tem o objetivo de mostrar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento de fibromialgia, Alzheimer e lúpus. Lúpus é uma doença autoimune e que será o tema da nossa conversa de hoje com a doutora Cristina Elert Salomão, que é médica reumatologista. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Regina. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. Faz o quê? Uns 3 ou 4 meses que nos falamos? Isso. Não é? E aí a gente conversou e tal, mas não falamos exatamente do fevereiro lúpus. roxo. Ah, exatamente. Por que essa cor, doutora? Tem alguma explicação? Creio que não, acho que é uma opção, mas o lúpus é o lúpus eritematoso sistêmico. Qual que é esse especificamente? Eritemato é um prefixo grego que significa vermelho, porque os pacientes lúpicos eles podem ter manchas vermelhas na pele, vermelho arroxeadas. Ah, deve ser por isso, talvez então. por isso. Pelo corpo todo, doutora? Não. Existe uma lesão característica do paciente lúpico, que é a lesão em vespertílio, uma lesão em asa de borboleta que dá na região de nariz e face aqui. A pele fica engrossada, muito avermelhada, que é sensível à ação da luz solar, mas também existem esse vermelhidão nas áreas expostas ao sol, principalmente na área do decote e do rosto, na parte superior. Então, sempre na parte superior. Dói, coça, Pode arder. arder. Pode arder, sim. E podem existir lesões mais profundas na pele também, que é o lúpus cutâneo ou discoide, que deixam cicatriz. Essas lesões avermelhadas não deixam cicatriz. Tá joia. Vamos aos mitos e verdades? Vamos! É mito ou verdade que o lúpus pode ser confundido com fibromialgia? Não, existem algumas características em comum. O paciente lúpico, ele pode sentir fadiga, como o paciente fibromiálgico. O paciente lúpico pode sentir dores no corpo, como o paciente fibromiálgico. E pode também ter um acometimento de sistema nervoso central, pode sentir dor de cabeça, mas as características são bastante diferentes da fibromialgia. Tá bom. A fibromialgia não é uma doença autoimune, o lúpus é. Perfeito. É mito ou verdade que quem tem lúpus deve evitar exposição solar? Primeiro mandamento do paciente lúpico, tem que evitar a exposição à luz solar, sim. Toda luz solar, não tem aquele horário da... Não, toda luz solar, o paciente lúpico tem que passar fotoprotetor em todas as áreas expostas ao sol, logo de manhã ao acordar e repetir a aplicação durante o dia. Lembrando que uma camiseta às vezes não fornece uma proteção solar eficaz. E mesmo a luz do trabalho... Eu ia perguntar. Exato. Essa luz também é nociva? Essa luz também é nociva, principalmente as lâmpadas incandescentes podem ser nocivas. Então, talvez, em alguns casos, passar protetor solar para ficar em casa. Sim. Para ficar em casa. Para ficar em casa, para o ambiente de trabalho, tem que fazer parte da rotina do paciente. Mandamento número 1. E eu sempre falo para as minhas pacientes que nada como lançar moda. Usa boné, usa chapéu, proteja-se. É mito ou verdade que a dor em pacientes com lúpus pode se tornar crônica? O paciente lúpico pode ter mais dor, sim. O paciente lúpico tem dores articulares, principalmente de pequenas articulações, pode ter artrites e pode ter fibromialgia associada ao lúpus. Mas não necessariamente a dor faz parte do quadro do paciente com lúpus. Tá. O paciente pode ter lúpus e não ter dor. Fabiana Bezerra é portadora de lúpus e mandou um vídeo pra gente vai acompanhar agora. Opa. Olá, eu sou Fabiana Bezerra, sou psicóloga, mulher com lúpus há 23 anos. Hoje sou psicoterapeuta especializada no atendimento de pessoas com lúpus.
O meu diagnóstico ele veio em 1999, quando eu tinha 14 anos. Então eu comecei a apresentar muitos sintomas que ninguém conseguia explicar. Eu tinha muita hemorragia menstrual, gengival, manchas roxas na pele. Eu tinha dor articular, fraqueza, emagrecimento. Eu fui diagnosticada com muitas patologias e nenhum dos tratamentos que eram prescritos funcionava e os sintomas só iam aumentando. E nós chegamos em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e lá eu fui diagnosticada com púrpura trombocitopênica idiopática, que era uma queda absurda de plaquetas, a substância que faz o nosso sangue coagular. Só que eles não sabiam explicar o porquê aquilo estava acontecendo comigo. E aí chegamos ao diagnóstico do lúpus, não tínhamos nenhuma informação a respeito, e aquilo trouxe muita angústia, muita ansiedade, muito mal-estar. E eu fiquei bem durante um período. Só que o lúpus é uma doença que varia entre períodos de ativação, que é quando os sintomas estão mais efervescentes, mais aparentes, e períodos de remissão, que é quando os sintomas estão estabilizados. Eu fiquei um tempo estabilizada, depois eu tive várias fases de ativação da doença. E hoje eu me encontro em período de remissão há muitos anos. E a minha remissão hoje, eu estou sem sintoma nenhum. E a minha remissão hoje tem muita relação com o aumento do meu nível de informação, o acesso a um tratamento especializado de qualidade e acesso às medicações também, que fizeram com que eu tivesse um maior controle dos sintomas da doença. Então hoje eu estou numa fase muito boa, sem nenhum sintoma, consegui realizar muitos sonhos. Eu escolhi essa população para trabalhar. Tem um perfil no Instagram, que é o @mulherescomlupus, que é um perfil onde eu compartilho, muitas informações sobre saúde mental e a experiência do viver com lúpus, para que outras mulheres consigam ter qualidade de vida, ter esperança, apesar do diagnóstico de uma doença tão complexa como o lúpus. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você que me assiste nessa hora e que talvez esteja desanimada, sofrendo com períodos de atividade da doença, que você não desista, que você faça o seu tratamento da maneira adequada, procure saber os lugares pela rede pública de saúde onde o tratamento é oferecido, faça o seu tratamento com regularidade, com compromisso, e o meu desejo é que cada uma de vocês também possa gozar de muita saúde, estejam em longos períodos de remissão. Quero também deixar um recado para a população que não tem lúpus. Quem tem lúpus merece respeito, a gente ainda sofre muito com preconceito, com discriminação. Lúpus não pega, lúpus não é contagioso e o seu respeito para com as pessoas com lúpus ajuda cada pessoa com lúpus a ter mais saúde mental e, consequentemente, mais saúde de maneira geral. Show! Fabiana Bezerra é psicoterapeuta especializada no atendimento de pessoas com lúpus. Vou repetir o Instagram que ela mencionou. Mulheres com Lúpus, tudo junto, @Mulheres com Lúpus. Informação é o primeiro passo para tudo, não, doutora? Certamente. É o primeiro tópico que a Fabiana trouxe. E a história da Fabiana é muito comum. O paciente lúpico, ele tem diferentes sintomas e às vezes ele corre de especialista para especialista até descobrir que ele não tem um monte de doenças, ele tem uma doença só, que é o lúpus, que explica tudo isso. No caso da Fabiana, ela foi diagnosticada aos 14 anos, depois de uma peregrinação. Chegaram até a dizer que ela tinha púrpura. Púrpura é diferente de lúpus. A púrpura trombocitopênica idiopática é diferente de lúpus, mas o paciente lúpico pode ter púrpura pela plaquetopenia. Por isso que um levou ao outro, diagnóstico levou ao outro. Idiopático significa que não tem causa. Quando você tem uma púrpura por falta de plaquetas, o nome seria púrpura trombocitopênica. Idiopática quando não tem causa. No caso dela tinha causa, era o lúpus. Então, e pelo que ela mencionou também, eu deduzi, não sei se corretamente, que a rede pública trata. Inclusive com medicação. Exato. Isso é muito importante. A maior parte dos medicamentos para o tratamento de lúpus estão disponíveis na rede pública. E nós estamos agora com um protocolo para entrar um novo medicamento também. Que ótimo. Então, vamos avançar o assunto, porque a gente vai entendendo melhor a doença. Continuando com mitos ou verdades. É mito ou verdade que a osteoporose
é mais comum em quem tem lúpus? Depende. A osteoporose é comum em quem toma corticoides. E os corticoides são usados muitas vezes na fase de atividade da doença lúpica. Então, isso predispõe o paciente lúpico a ter mais osteoporose e tem que ser tratada e evitada precocemente, sim, nos casos em que está tomando a medicação. Tá certo. Então, verdade nesse sentido, Exatamente. depende do medicamento. Verdade com ressalvas, né? Já vem, um minutinho só então, doutora. A gente tem as perguntas do pessoal de casa. Quanto mais informação, mais a gente pode se conhecer e ajudar quem precisa, não é mesmo? Exato. Vamos às perguntas, doutora? Vamos. Quem mandou a primeira pergunta foi a Bianca Rodrigues. Algumas vacinas devem ser evitadas quando se tem lúpus? Depende. É, a gente precisa entender na Depende. minúcia. Quando o paciente está em uso de tratamento imunossupressor, vacinas com vírus vivos devem ser evitados. Então, depende do tratamento que o paciente está fazendo naquela hora. Quando o paciente está em remissão, sem uso de medicação imunossupressora, tranquilo, Vida normal. né? Mas quando ele está usando imunossupressores, as vacinas com vírus vivo, como por exemplo de febre amarela, devem ser evitadas. Perfeito. Pergunta da Mariana traz a seguinte questão: existe alguma contraindicação em engravidar quando se tem lúpus? E há algum cuidado especial? A gestação do paciente lúpico sempre tem que ser decidida em conjunto com o ginecologista e reumatologista. A gente não recomenda engravidar quando o paciente está em atividade ou quando está em uso de muita medicação. A gente tem que buscar a remissão antes de iniciar um projeto de gestação, que já é um estressor para o organismo da paciente. Se ela já está sob estresse com atividade lúpica, você não vai buscar uma gestação. Alguns medicamentos podem prejudicar a gestação, então por isso a gente busca também. Fora isso, existem alguns pacientes com lúpus que têm certos anticorpos que podem levar ou a abortamentos ou a malformações cardíacas fetais. Então, o paciente lúpico é acompanhado durante toda a gestação. Se tiver esses anticorpos, nós temos tratamentos adequados, nós protegemos a paciente e o bebê nesse período e a gestação é possível. Mas é uma gestação que tem que ser discutida e acompanhada. Perfeito. Próxima pergunta da Lindalva: como o estado emocional influencia no lúpus? A Fabiana falou muito sobre isso, né, também, em alguns momentos. Sim, influencia muito. O lúpus é uma doença que nitidamente piora sob estresse. Então, é uma orientação que a gente dá para o paciente. Você quer mesmo trocar a televisão e botar aquela televisão de 89 polegadas na sua sala e se endividar por causa disso e ter que trabalhar mais e ficar angustiado por causa disso? Você quer pegar 2 empregos? Quer fazer... estudante de medicina que tem lúpus, você vai querer trabalhar em pronto-socorro ou vai querer fazer uma especialidade mais tranquila? Então, nós discutimos estilo de vida com o paciente, porque tem como evitar estresse desnecessário. Não tem como a gente não ficar estressado se mora em São Paulo e pega um congestionamento de 430 quilômetros como ontem. Mas tem coisas que são evitáveis, sim, e dá para prevenir. A incidência é maior em homens ou em mulheres? Em mulheres. Em mulheres. Aparece também em homens ou não? Aparece Mas em é homens predominantemente... e quando aparece em homens pode ser mais grave. E como você viu na história da Fabiana, pode aparecer mesmo em crianças. Pois é, ela foi diagnosticada com 14 anos, me chamou tanta atenção isso. Continuando. Silene, todas as dores dos pacientes com lúpus são causadas pela doença? Não. O paciente lúpico, ele não sai da fila de outras doenças só porque tem lúpus. O paciente com lúpus pode ter outras doenças associadas que têm que ser diagnosticadas pontualmente. Pode ter uma lesão na coluna, pode ter artrose de joelho, pode ter fibromialgia. Sempre relacionada à dor, né, doutora? Não necessariamente. Mas né? artrose, fibromialgia. Sim, isso é a minha área, né? Que lida com dor. Mas claro. O paciente lúpico tem outras comorbidades
que a gente tem que acompanhar. Então, ele tem uma tendência maior ao aumento do risco cardiovascular, tem uma tendência maior à obesidade, tem uma tendência maior ao diabetes. Então, quando nós acompanhamos um paciente lúpico, a gente sempre faz uma abordagem integral da saúde dele. Ah, tá. Mais informações, porque assim, aqui a gente teve só um aperitivo sobre a doença. Entra no Instagram da doutora Cristina, que é @reumatologista _DRA Cristina _S. Então, reumatologista, falei certinho? Reumatologista _DRA Cristina _S. E eu vou repetir o Instagram da Fabiana Bezerra, que mandou pra gente um depoimento muito esclarecedor, que é Mulheres com Lupus. É esse mesmo? É, Mulheres com Lupus, @Mulheres com Lupus. Quanto mais informação de qualidade, melhor para todo mundo, né? Certamente. Obrigada por ter vindo, até breve. E que não tem aquele trânsito de ontem, né, doutora? Não é? Menina do céu, eu não vi, mas me contaram. Foi um caos. Muito obrigada, até breve. Obrigada a você.